Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maricela Vieira, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe um vídeo bem legal, bem dinâmico, né? Falando sobre maternidade, que é as 10 verdades sobre o meu pré-parto. Então vamos conferir o vídeo depois da vinheta. Então, eu gravei meu relato de parto. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Também gravei falando sobre os meus 20 dias pós-partos e os 25 dias finais, né? Para completar os 45 dias pós-parto. Também vou deixar linkado nos cards para vocês. Mas onde eu separei 10 verdades sobre o meu pré-parto, que não ficou bem esclarecido lá nos vídeos, porque eu gravei bem recente, né? Bem ali no início do puerpério. E a gente finda assim esquecendo de falar uma coisa ou outra. Então, separei aqui para vocês 10 coisinhas e vamos lá saber quais são. Primeira, eu não acreditava que iria entrar em trabalho de parto. Isso aqui é bem sério, assim, bem real mesmo. Gente, eu nunca que passou pela minha cabeça que eu poderia, assim, entrar em trabalho de parto. Embora eu tenha tido minha filha de um parto cesariana, mas eu fiquei 12 horas de trabalho de parto, né? E assim, eu não acreditava, porque eu sempre pensei que eu não ia entrar em trabalho de parto, porque minha irmã não tinha entrado, a gente é gêmea, e minha prima, a família da minha mãe, sempre foi puxado mais para cesariana. E eu digo, não, quando for comigo, eu vou chegar às 41 semanas e vai ser cesariana. E não, eu tive Manuela 39 semanas, fiquei 12 horas de trabalho de parto, como eu já relatei para vocês. E assim, até no momento mesmo, quando eu tava lá na cama, eu não acreditava que tava acontecendo, sabe? Eu não acreditava que minha bolsa ia estourar em casa, como estourou, né? Não foi assim, estourou toda de uma vez, foi saindo aos poucos. E eu ficava assim, meu Deus, tá acontecendo mesmo. E aí eu só vim acreditar no final, que é quando as dores ficam bem mais intensas, né? Aí caiu a ficha que realmente eu tava entrando no trabalho de parto, né? Que eu entrei de 5 horas, quase 5 horas da manhã. Foi quando comecei a sentir as dores um pouco mais intensas e até as 5 horas da tarde. Segunda, eu travei na hora. Gente, eu travei mesmo. Como eu disse pra vocês, eu não acreditava que eu ia entrar em trabalho de parto. Então eu vi vários vídeos no YouTube, né, mostrando assim como foi no dia do parto, que as meninas iam pra bola, fazia agachamento, caminhava. E quando eu cheguei lá, eu simplesmente travei. Lá tinha um corredorzinho pequeno, mas já era pra caminhar. Eu não queria caminhar, eu não fui pra bola. Eu não tomei banho no chuveiro, eu nem sabia que o chuveiro da maternidade tinha água quente, porque ajuda muito, né, na hora das contrações. E tudo isso eu assisti nos vídeos, mas por eu acreditar que eu não entraria em trabalho de parto, não dei a mínima importância. E quando eu cheguei na maternidade, eu travei. Eu ainda fui pro cavalinho, né, e caminhei um pouco, mas assim, quando as meninas me chamavam, as estagiárias que tinha lá para me fazer agachamento, eu não ia. Eu simplesmente travei, eu só ficava na cama, deitada. E é uma coisa assim que dificultou muito, né? O meu trabalho de parto, porque mesmo com dor, se eu tivesse feito mais, caminhado mais, feito agachamento, com certeza tinha avançado mais. Então, eu travei na hora real. Terceira, eu gritei. Gente, eu gritei, mas não foi aquele grito, sabe, de escândalo, foi aquele grito de dor, aquele grito de dor mesmo, não é aquele gritinho que você dá de escândalo, não, é um grito de dor que você não é nem você que quer gritar, é na hora, sabe? Aquele negócio sai e você expulsa assim de você. E é um grito terrível assim. Quando vem a hora da dor, não tive como, eu gritei mesmo, mas bem lá no final, né? Depois que já tinha dilatado os 7 centímetros. Não chorei, a quarta, né? Não chorei mesmo, nem do início ao fim, né? Muitas das vezes eu pensei assim que eu não iria conseguir, eu dizia pra minha mãe que eu não tava aguentando mais, mas eu não chorei. Só que, e nem me deu vontade, não foi porque, não vou chorar, não, foi porque não me deu vontade de chorar. Na hora mesmo, a vontade que eu tinha era só de gritar, e eu fiquei calada, sabe? Também não falava nada, fechava meus olhos, sentia a dor e pronto, foi assim. Quinta coisa, não tive medo da cesárea. Eu não tive medo da cesárea porque eu desejava ter uma cesárea, né? Eu sempre acreditei que meu parto seria uma cesárea, como foi. Mas depois de 12 horas de trabalho de parto. Então, ali na hora, quando eu tava na mesa de cirurgia, para tomar hack, né? Na hora que eles avisam, vamos preparar para retirar. Não tive medo.
nem um pouquinho mesmo. Eu tinha medo mesmo do parto normal. Sexta coisa, foi rápida. Aqui são 10 verdades sobre meu pré-parto, né? Então, o pré-parto desde o início, ali quando a gente chega na maternidade, até a reta final, que é do parto. Então, na hora da cesárea, assim, eu sofri 12 horas, mas quando disseram assim, vai ser cesárea, eu entrei na sala, 4h50 eu tomei a hack, 5 horas Manuela nasceu. E é surreal, eu não acreditei. Eu digo, meu Deus do céu, quando ela chorou, eu não acreditei. Eu fiquei de cara assim, como você sofre o dia todo, em 10 minutos resolveu o problema e a menina nasceu. É muito incrível. Sexta coisa, não, sétima coisa. Fiquei nervosa no primeiro toque. Eu fiquei muito quando a gente chega ali, né? Faz o pré-atendimento e você vai ser avaliada. Quando você chega ali na sala da médica e vai ser avaliada pela primeira vez, eu fiquei nervosa, muito nervosa, assim, inquieta, sabe? Porque é uma coisa que eu não sabia como é que ia ser, se doía, se não doía. Daí ela fez o toque, dá um incômodo, né? Não vou dizer que não dói, mas não é aquela dor. E quando eu desci da cama, eu já fui dizendo, mãe, não doeu nadinha, porque realmente quase não dói, é só assim um incômodo. Eu acho que eu levei de 6 a 7 toques, mais ou menos por aí. E os outros eu nem sentia mais. Não tinha mais medo, não tinha mais nada. Até porque a dor era maior que tudo, né? Deixa eu abrir aqui a janela para esclarecer mais para vocês. Isso foi a sétima coisa. Oitava coisa. Chorei quando Manuela nasceu. Eu não chorei durante todo o pré-parto, né? E ali, todo o pré-parto eu não chorei. Mas quando eu escutei o chorinho dela, eu chorei muito. Chorei, chorei, chorei. Minha mãe ficava perguntando, tá tudo bem? O que foi? Eu emocionada, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue se emocionar pelo efeito de anestesia e tal. Mas eu chorei, chorei muito mesmo quando ela nasceu. Nona coisa, não questionei. Esse fato aqui que eu coloquei, não questionei, porque eu via muitas meninas assim, ia chamar a enfermeira, ficava questionando porque o trabalho do pré-parto dela estava demorando, ficava gritando pelo médico, dizia que ia morrer. Normal, né? A pessoa sai um pouco fora de si. Então, assim, em momento nenhum eu fui na direção, chamar a enfermeira, nada disso, não fui. Pra não estar incomodando, e eu sabia que eu teria que esperar, né? Só quando eu cheguei nos 7 centímetros, eu pedi pra moça chamar a médica, né, para dar uma olhada, porque até então, quando eu cheguei na sala de pré-parto, eu não tinha ido para avaliação nenhuma vez. Ela falou, sei o que não adianta agora, porque senão você vai ficar levando só toque. Fala assim, né, não assim, delicadamente, fala grosseiramente. E eu já tava tão fora de si, porque senão eu tinha dado uma resposta, porque eu sou dessas, né? Porque você tá ali pedindo informação de boa e ele já vem com 4, 6 pedras na mão, porque povo de hospital é assim, de maternidade principalmente. Foi a única vez que eu pedi para chamar alguém, devido eu ter chegado na sala de pré-parto e eu não ter sido mais avaliada. Eu já estava lá mais de 2 horas e eu não tinha sido mais avaliada. E a décima e última coisa, eu coloquei aqui, minha mãe foi minha força, que é mais do que uma verdade, gente. Minha mãe ficava assim comigo todo pré-parto, sabe? Eu olhava pra ela assim, o olharzinho dela, muitas das vezes ela não sabia nem o que dizer, nem o que fazer, né? Porque da minha irmã a gente não teve o privilégio de assistir o parto da minha irmã. Minha mãe não teve esse privilégio, a gente ficou lá fora. Eles falaram que não tinha roupa para o acompanhante, só desculpa mesmo que eles dão, né? E a gente falou com a assistente social, mas não teve jeito, minha irmã foi sozinha, foi cesariana. Então minha mãe ficava um pouco perdida, olhava assim pra mim, me vendo sofrer, né? Porque desde 5 horas da manhã até 5 horas da tarde, quando deu 5 horas da tarde, eu já tava muito esgotada, muito sem força. E aí pra você tá levando toque, as contrações em cima uma da outra, de 1 em 1 minuto, né? E ela disse, não, filha, calma, calma. E ele foi o que me deu força mesmo, já tá perto, a gente já vai pra cesariana, vai dar tudo certo. E aí teve um momento que eu acho que eu passei mais força pra minha mãe, sabe? Foi na hora da cesariana. Eu até me emociono, eu digo a vocês que quando eu vou falar desse tipo de vídeo assim no canal, tem muita coisa ainda pra me falar, mas as emoções ainda são muito fortes, né? Ainda tá muito recente. E eu segurei aqui a mão da minha mãe, e aí passei toda a força que eu tinha pra ela. Mãe, vai dar certo. Eu tava confiante, porque eu não tinha medo da cesariana. Eu nunca tive medo de ter um parto cesariana, porque eu desejava ter um parto cesariana, né? Então eu segurei aqui na mão dela, vai dar tudo certo. E eu via que o olhar dela assim, bem confuso, bem angustiante, né? Que você tá olhando ali, toda aquela cirurgia não é fácil. E ela passou força pra mim, puxar ali naquele momento comigo, fazia massagem em mim. E é uma pessoa muito abusada. Gente, eu poderia ter gravado todo o meu pré-parto tinha dado pra mim gravar. Tudo bem que tinha umas meninas no quarto, às vezes fica mostrando um pouco a parte assim, né? Fica as roupas, fica exposta. Mas tinha dado pra mim gravar pedacinho. Só que o que acontecia? Eu não deixava minha mãe gravar, porque eu ficava tão angustiada que eu só queria que ela fizesse massagem nas minhas costas e eu ficava segurando na mão dela, não deixava minha mãe sair de perto de mim por nada.
E aí meu esposo ligou, eu lembro que eu tava assim com 7 centímetros, pediu pra falar comigo, eu dizia, não, não quero, não dá, não dá, não dá. Eu só fazia já gritar já no final, né? Quando só gritava também na hora que vinha a dor. E assim, foi uma guerreira mesmo, todo o tempo ali do meu lado. E isso é mais do que uma verdade. Sem minha mãe não teria conseguido, né? E aí ela passava força pra mim e eu passava força pra ela, né? Porque foi uma experiência que a gente nunca tinha vivido. Nem nós duas e nem nós com minha irmã. E esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês, né? Que é as 10 verdades sobre o meu pré-parto. E como eu falei, não deixei minha mãe gravar, porque quando passou dos 7 centímetros, eu só ficava de olho fechado, não falar com mais ninguém. E ficava só aqui segurando na mão da minha irmã e da minha mãe, e minha mãe massageando as minhas costas, e eu não queria falar com ninguém, sabe? As meninas falavam comigo, eu balançava só a cabeça, as estagiárias, e eu ficava só sentindo a dor vinha, me dava até, quando a dor passava, me dava até uma sonolência, já no final, porque eu já tava muito exausta, né? Já no final da tarde. E é isso, como eu digo pra vocês, são emoções muito fortes, ainda tem alguns vídeos que eu quero falar sobre, posso trazer pra vocês, se vocês quiserem, comenta aqui abaixo, as 10 verdades sobre o meu pós-parto, né, que eu trouxe sobre o pré-parto, e agora sobre o pós, né? Se vocês quiserem, comenta aqui abaixo para me falar depois do meu pós-parto, como é que foi aí as 10 verdades, mas é uma coisa que eu lamento muito experiência, porque eu poderia ter sido bem mais fácil para mim ter usado tudo que eu tinha, mas gente, na hora da dor, eu nunca passei, né, por isso, é minha primeira filha, e tem uma coisa assim, não coloquei aqui, mas vai aí, 11ª. Eu saí da maternidade assim na certeza, sabe? Eu não quero ter mais filho. É a primeira e única. Eu dizia pra todo mundo, é a primeira e única. Eu não queria mais, porque eu sei que tem mulheres que sofrem muito mais do que eu, né? Que passam muitas mais horas em trabalho de parto. Mas eu fiquei assim arrasada, sabe? Chocada. E também aí eu sofri o dia todinho. Quando cheguei no final de tudo pra ser cesariana, né? Eu fiquei meio assim, sabe? Assustada. Mas aí depois eu cheguei em casa, os dias foi passando, aí eu disse pra minha mãe, quem sabe, né? Mãe, você não acredita não que tu quer. E tu já tá dizendo que quer ter outro. Mas é bem isso mesmo, né? Maternidade é bem isso. Hoje, claro que eu não me vejo com outra criança hoje que eu não tô nem louca, né? Que minha filha só tem 2 meses. Mas já passou, sabe? Aquela frustração, aquele... Eu, às vezes, eu olho as minhas fotos da maternidade e eu ainda olho assim, sabe? Me dá um sentimento assim, não sei explicar. Quando eu lembro da dor, quando eu lembro tudo que passei, que quando você chega ali no final, você já acha que não vai conseguir, é bem angustiante, mas aí já saiu, graças a Deus, do meu coração esse sentimento. Quero sim um segundo filho, mas primeiro tem que ser da vontade de Deus, né? Se for da vontade de Deus, porque ela foi assim, Manuela foi assim, primeiro foi planejada por Deus, né? Para depois ser desejada por nós. E se for assim, o segundo filho, que é para ficar um irmãozinho para ela, que eu acredito que a pessoa crescer assim sozinha é muito ruim. E é esse o vídeo que eu trouxe para vocês. Espero muito que ajude você que está aí nessa mesma fase que eu, que vocês gostem, né? Sobre os meus relatos, sobre os vídeos que eu ando postando aqui, sobre maternidade, sobre minha bebê e tudo mais. Então, se você não é inscrito, convido você a se inscrever aqui no botão inscrever-se. Minha bebê acordou. Deixa seu joinha aí pra me ajudar, tá? E segue nossos Instagram que eu tô passando aqui na tela. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.